Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vás? Mas, por que vos disse isso? A tristeza encheu os vossos corações. Na verdade, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditam em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Uma boa semana para todos vocês. Nós estamos escutando já há mais de uma semana o discurso de despedida de Jesus. É um discurso longo que está no Evangelho de João. E nesse discurso, Jesus enfrenta alguns temas que são essenciais para a nossa vida de fé e que nós já escutamos na semana passada, vamos continuar a escutar nessa semana. Esses temas, eles vão e vêm, saem de um, entra em outro, são essencialmente isso que o Senhor está nos dizendo. O primeiro tema grande é aquele do amor. Jesus já insistiu em diversas vezes no Evangelho das semanas passadas de que nós devemos nos amar como Ele nos amou. O segundo tema é aquele tema da ressurreição. Jesus anuncia aquilo que vai acontecer com ele, mas também ele consola os discípulos para que eles possam ir adiante, apesar da tristeza da sua partida. Este é um tema muito presente nessa semana. O terceiro tema que aparece é o tema da união com o Senhor. Na semana passada nós ouvimos muito sobre isso, a parábola da videira, a união com o Senhor Jesus. E o quarto tema que nós já começamos no Evangelho do domingo, sobretudo, é a apresentação do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vai ser chamado de nomes diferentes e que é um tema que nós vamos ouvir muitas vezes até a solenidade de Pentecostes. No Evangelho de hoje, Jesus falando para os seus discípulos, porque este é um discurso que Jesus fala para os seus discípulos. A primeira parte do Evangelho de João, até o lava-pés, é um discurso que Jesus fala para todo mundo. Agora é um discurso de intimidade, é um discurso para os apóstolos, é um discurso para nós, os seus discípulos de hoje. Jesus vai dizer assim: agora parto para aquele que me enviou. O Evangelho de João começa com o fato de que o Pai envia o Verbo. Esse Verbo se encarna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a grande revelação de Deus. Deus ninguém jamais o viu, mas o Filho nos manifestou quem é o Pai. E agora chega o momento que este Filho volta para o Pai. É um discurso de despedida, um discurso de partida. Então, nós vamos ver que o efeito desse discurso é criar no coração dos apóstolos uma certa tristeza, que nós podemos compreender. Nós também, se estivéssemos ali, estaríamos nessa tristeza. E é por isso que Jesus vai dizer: vocês não me perguntam para onde vais, mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Os apóstolos se sentem nessa tristeza, porque é um discurso de Jesus que fala da sua morte, e talvez os apóstolos consigam entender só essa parte, a morte do Senhor. É o discurso que Jesus faz depois da última ceia. Mas Jesus está falando de uma partida além dessa. É o anúncio da volta para o Pai, da ascensão. E é essa a condição que Jesus vai colocar para que ele possa enviar o seu Espírito. É bom para vós que eu parta, porque assim vos enviarei o defensor. Essa expressão que de novo aparece no Evangelho, que nós escutamos no domingo, é a expressão que
no Evangelho, no texto original de João, ele não é chamado com uma expressão de defensor, mas é a palavra grega que é paráclito, aquele que se coloca do lado. Já no domingo eu lhes explicava o sentido dessa expressão. É aquele que no tribunal se colocava do lado de um que já estava para ser condenado, e só colocando-se do lado, ele estava dizendo que este homem é um inocente. E como era uma pessoa de estatura moral, esse paráclito, então esse gesto dele servia muito para libertar essa pessoa de uma condenação injusta. Então, o Espírito Santo é aquele que se coloca ao nosso lado, que o discurso de Jesus nessa semana vai progredir nessa direção, é aquela pessoa, o Espírito, que sem ela nós não podemos conhecer a revelação, não podemos entrar na Escritura, não podemos conhecer o Senhor Jesus. É Ele que, depois da ascensão do Senhor, assiste a sua igreja no seu caminho. Por isso a expressão de Jesus: é bom para vós que o parta, porque assim vos enviarei o defensor. Então Jesus primeiro dá uma notícia aos apóstolos que vai partir. Ele percebe que Jesus percebe a tristeza que toma conta do coração dos discípulos. E agora vai dizer: é bom para vocês que eu parta. É bom, porque assim eu vos enviarei o defensor. E qual é a função que Jesus revela hoje sobre o Espírito Santo? E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Então, essas três coisas, sobre elas vamos buscar aprofundar, que é o centro da palavra de Deus que está no Evangelho, na liturgia de hoje. Então, qual é o pecado do qual fala Jesus? É o pecado daqueles que não aceitaram Jesus como Salvador e que o levaram à morte de cruz. Sabe que ontem, eu voltando para casa com os meus confrades, nós estávamos no cemitério do Gama. Então na parte nova eu dizia assim: que estranho, me chamou a atenção, sabe, que me encheu de tristeza constatar isso. Os novos túmulos todos são sem cruz, todos eles têm uma lâmpada de jardim, parece na verdade um jardim. Então o que aconteceu com a nossa humanidade? Nós cristãos que inventamos o cemitério para ser aquele lugar que cuida da semente de uma vida nova, de uma vida que se prepara para a ressurreição, que ressuscita com o ressuscitado. Aí eu dizia assim: pobre Jesus, abandonado por aqueles que ele amou antes da sua cruz, que escolhem de salvar um ladrão, Barrabás, mas abandonado de novo por uma humanidade que não aceita o seu Salvador. Parece que a história se repete. E o cemitério, que é um símbolo da ressurreição de uma vida nova, de um Deus que deu a vida por nós, o que se torna? Um local de negação de uma vida nova, que parece que tudo termina ali. Então, é essa a involução que a humanidade salva, resgatada pelo Senhor, que se volta de novo contra ele. Então, o pecado consiste nisso, em negar o Salvador, em não dar atenção e aceitar este dom de salvação que nos vem. E Jesus vai dizer que o Espírito de Deus vem para iluminar essa nossa realidade, que não é somente uma realidade para julgar aqueles que levaram Jesus à cruz, mas para pensar na nossa história, que nós também tantas vezes na nossa vida de fé, nós também tantas vezes negamos o Senhor que se faz presente na nossa história, não vemos os sinais da sua presença. A segunda coisa que vai mostrar o que é a justiça. E qual é a justiça que acontece na história de Jesus? Que é aquele que é abandonado, que é negado, que é colocado na morte vergonhosa da cruz, ressuscita. Então, a justiça é uma palavra que tem dois significados. De um lado, o significado humano, que nós entendemos, de dar para alguém aquilo que ele merece. Mas, sobretudo, a justiça quer dizer santidade. A justiça de Deus não é somente premiar, e não é absolutamente, premiar
aquele que é o justo condenar o pecador, mas Deus justifica, santifica o pecador, ama o pecador que não merece ser amado, mas o ama gratuitamente. Então, em que consiste a justiça de Deus? Consiste em oferecer salvação até mesmo aqueles que levaram Jesus à morte de cruz. É o Salvador de todos, não somente daqueles que o apoiaram, porque na verdade, no momento da cruz, ele é abandonado praticamente por todos. E a justiça também é dar aos filhos Jesus, condenado pela humanidade, uma vida nova, uma vida do ressuscitado, uma vida imortal que não mais poderá ser tirada. E a terceira dimensão que o Espírito Santo vai iluminar é aquela do julgamento. Deus não nos julga, mas o mesmo autor desse quarto evangelho vai dizer que é cada um que pela sua vida de pecado se julga e se condena. Mas Deus, como Jesus vai dizer e ouvimos nesses dias, foi o Pai envia o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, é este o julgamento. O julgamento é aquilo que o mundo se faz por ter rejeitado a salvação que nos é oferecida através do Filho Jesus. Ora, meus irmãos, essa liturgia dessa semana nos apresenta quem é o Espírito Santo. E nós somos chamados a fazer este caminho, um caminho de união com o Senhor, para que nós possamos liberar a presença potente do Espírito Santo em nós, para que possa renovar a nossa vida, renovar a igreja, renovar a face da terra. Através de diversas expressões, o Espírito Santo vai ser apresentado para nós nesses dias, como uma grande preparação para a conclusão do tempo pascal com a solenidade de Pentecostes. E hoje, na liturgia, ele é chamado de novo defensor, Paráclito, aquele que coloca-se ao nosso lado, do lado da igreja, para que a igreja tenha a força de reler o evento da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, de dizer o que é o pecado, o que é a justiça e o julgamento. Este é o desafio, a proposta que o Evangelho de hoje nos faz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.